Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Olhando para os créditos na mesa, a tez de Uri alternou entre verde e vermelho. Seu rosto estava sombrio a ponto de ser capaz de espremer água para fora. Como isso foi possível? Ignorando a credibilidade do salário mensal de 20.000 créditos, simplesmente poder gastar 20.000 créditos casualmente não era normal. Uri já tinha visto muitos magnatas ricos antes, e sua visão nunca o havia decepcionado antes. As roupas que Shifeng estava usando no momento não valiam nem 300 créditos, então como Shifeng poderia ter tanto dinheiro? Além disso, quando ele as tirou, foi tão simples. Ele até as jogou casualmente na mesa. Essa série de ações não eram hábitos de uma pessoa comum, e eram impossíveis de serem falsas. Somente aqueles magnatas que não prestavam atenção aos créditos realizariam a ação de uma maneira tão relaxada e confortável. O que Uri não sabia era que Shifeng já foi o líder da guilda Shadow. Jogar dinheiro fora como lixo era apenas uma missão pequena para ele. Ele até gastou dezenas de milhões de créditos para caçar alguns jogadores de estilo de vida de nível mestre. Durante esses tempos, ele jogou pilha após pilha de créditos na mesa, fazendo com que aqueles jogadores de estilo de vida o adorassem imediatamente. Jogar fora apenas 20.000 créditos não foi nem um aquecimento para ele. Só essa quantia de dinheiro não é nada. Contanto que você tenha força para se juntar aos escalões superiores da Shadow, um salário mensal de 50.000 a 60.000 créditos é apenas uma missão pequena. Além disso, temos o apoio do jovem mestre Lan, então nossos fundos são extremamente abundantes. Além disso, as celebridades da nossa escola também se juntaram à Shadow. Os alunos classificados em primeiro, terceiro, sexto e nono na competição de luta mais recente da universidade se juntaram à Shadow. Essas pessoas são os verdadeiros especialistas e podem facilmente chegar à fama no domínio de Deus. Enquanto isso, que tipo de verdadeiros especialistas sua oficina tem? Uli fingiu estar calmo enquanto bufava friamente. No entanto, ele ainda não conseguiu evitar dar uma olhada nos 20.000 créditos jogados na mesa. O salário básico para um membro oficial da Shadow era de apenas 3.000 a 5.000 créditos. Embora fosse um pouco melhor do que o salário de muitos recém-formados universitários, ainda havia um limite. Tal quantia não era suficiente para alguém agir descuidadamente. Uli, nós lidaremos com os assuntos da Asa Zero sozinhos. Ainda não cabe a você comentar sobre nossos problemas. Se seu chefe deseja anexar nossa oficina, primeiro ofereça um salário mensal de 100.000 créditos ou mais, deixe-me ser o vice-líder de Shadow e o irmão Feng o líder da guilda. Caso contrário, por favor, retorne. Blackie ficou extremamente irritado após ouvir Uli falar. Ele se levantou abruptamente e apontou para a entrada do dormitório enquanto olhava para Uli com um sorriso desdenhoso. O desempenho de Blackie foi extremamente arrogante e incomparavelmente desenfreado. Ele não tinha nenhuma consideração por Shadow. Era incrível ter tantos membros. Ser um especialista em uma competição de luta significava que eles poderiam jogar bem no domínio de Deus? Se alguém tivesse habilidade, então eles poderiam se relacionar com essas guildas de primeira classe. Veja se eles prestam atenção. Blackie, é melhor você não se arrepender disso no futuro. Shadow está fadado a se tornar um gigante na cidade de Jinhai. Quando chegar a hora, nem pense em se juntar a Shadow. Uri saiu depois de falar. Ele estava determinado a contar ao irmão Zan e ao jovem mestre Lan sobre tudo o que tinha acontecido aqui, deixando-os cuidar dos ignorantes Shifeng e Blackie. Obrigado pelas suas preocupações, mas eu nunca tomo o remédio do arrependimento quando faço algo. Embora Shadow seja incrível, infelizmente, não é o suficiente para entrar nos meus olhos. Blackie declarou em voz alta, e quase todos no prédio inteiro puderam ouvi-lo falar. Os colegas de dormitório de Blackie ficaram todos atordoados. Quando Blackie se tornou tão incrível? Ele realmente ousou soltar palavras tão bombásticas, rejeitando publicamente o convite da oficina Shadow que é famoso em toda a universidade. Quantas pessoas sonharam com o emprego que ele rejeitou? Depois que Uri foi embora, Blackie perdeu instantaneamente seu heroísmo anterior. Sua bunda imediatamente caiu em uma cadeira, seu coração lamentando silenciosamente que tudo tinha acabado. Por causa de suas emoções momentâneas desenfreadas, ele ficou cabeça quente e os fez inimigos de Shadow. Isso não estava apenas causando problemas para a Asa Zero? Por outro lado, Shifeng ficou extremamente tocado. Como esperado, Blackie ainda era o mesmo em suas vidas anteriores e atuais. Na vida anterior de Shifeng, Blackie imediatamente renunciou ao seu cargo sem hesitação e seguiu Shifeng. Agora, este era um verdadeiro irmão. Na vida anterior de Shifeng, as inúmeras pessoas ao seu redor só podiam compartilhar os ganhos, mas não as dores. Shifeng também sabia com o que Blackie estava preocupado no momento, então ele bateu palmas e disse em concordância. Bem dito. Nas lutas do mundo dos jogos virtuais, ganhar ou perder pode ser mudado em um piscar de olhos. Não existem vencedores eternos.
Contanto que trabalhemos duro o suficiente, mais cedo ou mais tarde, definitivamente superaremos Shadow. Enquanto a oficina Asa Zero se desenvolvesse, eles estavam fadados a entrar em conflito com Shadow. Se Shadow não quisesse poupar despesas para lidar com eles, então eles poderiam simplesmente usar a reputação de Shadow para espalhar a fama da Asa Zero por todo o campus universitário. Dessa forma, Shifeng não teria que desperdiçar esforços para divulgar sua guilda. Vamos lá. Vamos sair e dar uma volta e comprar um capacete avançado no caminho. Ficar sempre no seu dormitório não será bom para o seu corpo. Shifeng saiu do quarto, deixando Blackie se arrumar. Blackie estava constantemente enfiado em seu dormitório ultimamente. Ele estava até jogando o domínio de Deus durante o dia, sem fazer nenhuma outra atividade. Embora não fosse um problema a curto prazo, depois de um tempo, o dano ao seu corpo se tornaria muito significativo. Irmão Feng, espere um momento. Eu virei imediatamente. Blackie imediatamente coletou todos os créditos da mesa, então se arrumou antes de sair do dormitório com Shifeng. Apenas seus colegas de dormitório estupefatos permaneceram no quarto. Todos se entreolharam, seus rostos revelando sorrisos amargos. Normalmente, eles tinham, muitas vezes, zombado de Blackie. Nunca teriam pensado que Blackie estava escondendo sua verdadeira aparência. Ele até conseguiu ganhar o favor de um magnata. Isso não vai dar certo. Também vou solicitar um capacete gamer de teste. Eu decidi. Vou me tornar um jogador profissional em domínio de Deus. Quando Shifeng saiu do dormitório, Blackie silenciosamente colocou os 20.000 créditos no bolso de Shifeng. Irmão Feng, você realmente me deu um choque hoje. No entanto, a maneira como você jogou o dinheiro foi muito legal. Eu me senti incrível só de ver a expressão de Wu Yi. Mas, é melhor você guardar esse dinheiro corretamente. Não o jogue fora da próxima vez. Blackie disse animadamente. O que você está tentando fazer? Shifeng franziu levemente as sobrancelhas. Ele então devolveu o dinheiro para Blackie. Ele nunca tinha fingido, desde o começo, ele pretendia dar o dinheiro para Blackie. Ele sabia que a situação familiar de Blackie também não era tão boa. Com esse dinheiro, ele seria capaz de aliviar muito o fardo de sua família. Eu já disse que seu salário base todo mês seria de 20.000 créditos. Você achou que eu estava apenas brincando com o Yi? Apenas pegue esse dinheiro como seu salário adiantado. Olhando para os 20.000 créditos em suas mãos, a boca de Blackie se arregalou, olhando fixamente para o dinheiro. Originalmente, mesmo que as palavras anteriores de Shifeng fossem apenas uma piada, elas foram o suficiente para fazê-lo se sentir feliz. No entanto, olhando para a expressão de Shifeng, ele sabia que Shifeng não estava brincando. Shifeng realmente pretendia dar a ele um salário mensal de 20.000 créditos. Além disso, Shifeng pretendia dar a ele o dinheiro que ele estava segurando no momento. Mas de onde veio todo esse dinheiro? Blackie foi extremamente claro sobre a condição de Shifeng. Ser capaz de pegar emprestado 20.000 créditos já era um feito difícil. Agora, Shifeng estava até dando tudo para ele. Isso era simplesmente insano. Irmão Feng, se você der esse dinheiro, o que fará com a oficina? Além disso, o prazo para os capacetes de jogo de teste está quase acabando. Você certamente terá que comprar o capacete oficial para jogos, certo? Esse dinheiro não será a quantia certa para comprá-lo? De qualquer forma, atualmente não estou precisando de dinheiro. Blackie empurrou os créditos de volta para Shifeng novamente. Seria uma mentira se ele dissesse que os 20.000 créditos não o atraíam. No entanto, ele não podia simplesmente ignorar a situação de seu irmão só por causa de algum dinheiro. Shifeng podia naturalmente discernir as preocupações de Blackie. Ele deu um tapinha nos ombros de Blackie e não conseguiu deixar de revelar um sorriso. Sua conta bancária atualmente tinha mais de 100.000 créditos e muito provavelmente, durante esse período, havia subido para mais de 200.000 créditos. Em mais 10 dias ou mais, ele ganharia ainda mais dinheiro. Você não precisa se preocupar com isso. Você também não precisa se preocupar com a missão dos capacetes de jogo. Eu já não disse? Deixe as missões relacionadas ao dinheiro comigo. Shifeng possuía as memórias de sua vida passada. Ele também era um dos líderes da guilda Shadow. Todos os comércios tiveram dificuldades. Embora ganhar os fundos iniciais fosse extremamente difícil, contanto que ele os obtivesse, os seguintes assuntos se tornariam muito mais fáceis de lidar. Se ele nem sequer possuía o método de ganhar dinheiro com dinheiro, então como ele teria sido capaz de transformar Shadow em uma guilda de segunda categoria? Irmão Feng, você não poderia ter. Ao ver que Shifeng estava tão confiante, os primeiros sentimentos de Blackie não foram excitação ou felicidade. Em vez disso, ele estava tremendo. Ele se preocupava que Shifeng pudesse ter feito algo ruim, como ser mantido por uma mulher rica para obter esse dinheiro. Comparado a pedir dinheiro emprestado, esse era um cenário muito mais horripilante. No que você está pensando cegamente?
Não se esqueça da missão da cooperação que temos com Neve Gentil. Esta é apenas a compensação que ela nos deu. Agora, não precisamos mais ficar pobres em branco. Já temos alguns fundos, então relaxe. Chifeng revirou os olhos para Blackie. O pensamento desse sujeito era muito tendencioso. Chifeng não revelou a verdade real. Caso contrário, seria extremamente difícil para ele explicar. Então, ele simplesmente empurrou tudo para Neve Gentil. Em todo caso, Neve Gentil era a grande deusa que todos conheciam. Quando Blackie ouviu Chifeng, uma realização repentina o atingiu. Ele lançou a Chifeng um olhar cheio de adoração. Ser capaz de ganhar o favor da deusa da neve era o sonho de todo homem. Era como esperado do irmão Feng. Seus métodos eram simplesmente incríveis. Dentro de um escritório finamente decorado, um homem robusto com sobrancelhas grossas estava sentado em uma cadeira de escritório enquanto seus dedos batiam na mesa. Na outra mão, ele folheava uma pilha grossa de currículos. Droga! Entre! Disse o homem de sobrancelhas grossas em tom profundo. Irmão Zan, eu fiz o que você me pediu. Yi gentilmente abriu a porta e entrou cuidadosamente. Ele então ficou em pânico, em frente à mesa. Embora não fosse a primeira vez que ele encontrava a pessoa com poder de Shadow, Zan Lovei, ele ainda sentia uma pressão intensa toda vez que se encontravam. Ele sempre ficava assustado e nervoso sempre que falava com essa pessoa. Na oficina Shadow, além de Lan Ailon, a autoridade de Zan Lovei era mais alta. Além disso, Zan Lovei era o campeão da competição de luta da Universidade Jinhai. Ele também era um dos principais concorrentes para se tornar o campeão da competição de luta da cidade de Jinhai. Até mesmo Lan Ailon era respeitoso diante dessa pessoa, já que uma das principais razões pelas quais Shadow se tornou tão popular dentro da universidade era devido à fama pessoal de Zan Lovei. Sente-se. Conte-me sobre isso. Zan Lovei colocou os currículos de lado, seu dedo apontando para o sofá de couro em frente à sua mesa. Embora Zan Lovei parecesse uma pessoa amável, Yi sabia que, por baixo daquela aparência, havia um horror abismal. A personalidade de Zan Lovei era cruel e implacável. Caso contrário, ele não teria sido capaz de suprimir especialistas em luta como Zhou Yu e outros. Depois de pensar um pouco, Yi organizou um pouco suas palavras antes de dizer. Irmão Zan, os outros já concordaram. É só aquele Blackie que é uma pedra dentro de uma fossa de latrina, fedorenta e dura. Ele não concordou, não importa o que acontecesse, e ele se juntou a uma oficina recém-criada chamada Asa Zero. Ele até disse que era abaixo dele se juntar a uma oficina lixo como Shadow. Não está disposto a se juntar, não é? Ele até se juntou à oficina Asa Zero. Zan Lovei demonstrou contemplação enquanto sorria. No entanto, dentro de seus olhos, um brilho frio brilhou. Qual é a origem desta oficina Asa Zero? Por que nunca ouvi falar dela antes? Irmão Zan, a oficina Asa Zero foi fundada por um aluno do quarto ano chamado Chifeng. Ouvi dizer que esta oficina não tem nada. Eles também estão comprando suas instalações de jogos somente hoje. No entanto, essa pessoa é bem rica. Ele ofereceu a Blackie um salário mensal básico de 20.000 créditos. Ele até queria que eu trouxesse uma mensagem ao irmão Zan, dizendo para você parar de tentar roubar membros de outras oficinas e cuidar de sua própria terra. Yi ficou muito bravo enquanto falava. Quando ouvi isso, nem eu consegui suportar. Eles são apenas uma oficina novata, mas ousam desafiar Shadow. Irmão Zan, que tal eu levar alguns homens para extinguir sua atitude avassaladora? Chifeng, é? Parece que já ouvi esse nome antes. Zan Lovei franziu as sobrancelhas levemente, tentando descobrir onde ouviu esse nome. No entanto, depois de pensar por algum tempo, ele ainda não conseguia se lembrar. Ele balançou a cabeça, dizendo: Não se incomode com eles. Em alguns dias, a escola realizará a festa de companheirismo anual. Esta é uma grande chance para Shadow ter uma ascensão meteórica, então não temos tempo a perder com essas pequenas oficinas. Certo, você organiza os membros recém-recrutados e faz com que eles subam de nível rapidamente. As guildas na cidade do Rio Branco começarão a competição pela honra de obter a primeira limpeza para a masmorra de 20 homens muito em breve. Também temos que lutar pela fama de obter a primeira limpeza de uma masmorra de nível 5. Sim. Pode ficar tranquilo, irmão Zan. Eu os ajudarei a subir rapidamente para o nível 5. Yi bateu no peito, assegurando. Em outro lugar, Chifeng levou Blackie para comprar 2 capacetes avançados para jogos virtuais. Embora a tecnologia atual de realidade virtual fosse muito avançada, o capacete básico era feito de forma barata, considerando as massas em geral. Seu grau de sincronização era de apenas 80%. No entanto, a versão avançada do capacete poderia atingir até 90% de sincronização, e os 5 sentidos do usuário se tornariam muito mais sensíveis.
Embora a diferença não parecesse muito grande, durante uma batalha entre forças iguais, essa pequena diferença seria o fator determinante da vitória ou derrota. As batalhas no domínio de Deus eram sempre batalhas de vida ou morte. Além disso, a penalidade de uma única morte era uma grande quantidade de experiência e proficiência em habilidade. Portanto, a maioria das oficinas de larga escala alocaria um capacete de jogo virtual avançado para todos os seus membros oficiais. Anteriormente, Shifeng não tinha dinheiro para comprar nem mesmo um capacete gamer básico. Agora que ele tinha dinheiro, no entanto, ele naturalmente não ficaria para trás nesse aspecto. Após comprar os capacetes avançados para jogos, Shifeng encontrou um bom restaurante e pediu algumas refeições de alta nutrição. Ele comeu com Blackie enquanto conversavam sobre o desenvolvimento futuro de sua oficina. Tal situação fez com que Blackie se sentisse como se estivesse em um sonho. Domínio de Deus estava funcionando há pouco mais de 3 dias. Shifeng não só resolveu o problema dos capacetes de jogo, mas também o levou a um restaurante de alta classe para uma refeição e discussão sobre os assuntos do desenvolvimento de sua oficina. O mais inacreditável foi que Shifeng sem hesitação lhe deu um salário de 20.000 créditos. Quantos estudantes universitários sonham em ter um salário mensal de 20.000 créditos? Por outro lado, ele nem ajudou muito Shifeng, mas conseguiu obter tal salário. Embora Blackie não tenha expressado isso, interiormente, ele estava extremamente comovido. Ele se sentiu extremamente apologético com Shifeng, então jurou silenciosamente que trabalharia duro para ajudar Shifeng. Shifeng e Blackie conversaram por um longo tempo. Eles discutiram adequadamente os assuntos relacionados ao desenvolvimento futuro de sua oficina. Eles também se prepararam para recrutar oficialmente Neve Solitária e os outros, estabelecendo uma oficina de verdade. Os assuntos restantes eram encontrar um local para montar sua oficina, comprar instalações para a oficina e a administração da oficina. Irmão Feng, deixe isso comigo, já que normalmente não faço nada durante o dia. Já é difícil para você só subir de nível e ganhar dinheiro. De qualquer forma, sou formado em economia e administração, então é uma ótima chance para eu mostrar minha especialidade. Garanto que você ficará satisfeito. Blackie garantiu. Ele não conseguiu evitar querer começar seu trabalho imediatamente. Bom, então vou deixar isso com você. Shifeng sorriu. Ele se sentiu extremamente aliviado com Blackie administrando as coisas. Depois que os dois se separaram, Shifeng enviou uma mensagem aos pais. Ele então enviou 3.000 créditos, dizendo para eles não lhe enviarem mais despesas de subsistência. Ele disse que já havia encontrado um bom emprego e que era capaz de se sustentar financeiramente. Shifeng ainda não estava pronto para contar tudo aos seus pais. Se ele dissesse a eles que havia ganhado mais de 200.000 créditos em apenas alguns dias, eles provavelmente não aceitariam. Então, ele poderia muito bem ir devagar, aumentando gradualmente o dinheiro que enviava a eles. Dessa forma, seus pais seriam capazes de aceitar gradualmente, achando razoável e justo. Às 7 horas da noite, após sua refeição, Shifeng bebeu uma garrafa de fluido nutriente de classificação C. Ele colocou o capacete de jogo virtual avançado recém-comprado, iniciando sua conquista no domínio de Deus. Ao entrar no domínio de Deus dessa vez, a sensação que Shifeng sentiu ao ficar ao lado da grande piscina foi completamente diferente. A brisa fresca soprando. Os sons da água fluindo na piscina. Os arranhões e a ferrugem que eram claramente visíveis nas paredes de aço. O leve cheiro de óleo de máquina. Até mesmo a sensação de manipular seu próprio corpo havia se tornado muito mais relaxante. Shifeng flexionou seu corpo na escada. Ele então sacou suas espadas, cortando sequência após sequência de belas imagens de espadas. As imagens de espadas continuavam piscando dentro e fora da existência, dando uma sensação imprevisível. O sentimento que tive enquanto jogava Domínio de Deus na vida anterior finalmente voltou. Shifeng parou de balançar suas espadas, extremamente satisfeito com sua condição atual. Em sua vida anterior, Shifeng estava acostumado a usar a cabine de realidade virtual. A taxa de sincronização da cabine de realidade virtual podia chegar a 97%. No domínio de Deus, se a interface do sistema, indicadores de status e outras coisas assim não estivessem presentes, os jogadores seriam praticamente incapazes de diferenciar entre o mundo real e o mundo virtual. Depois de se acostumar com seu corpo, Shifeng sentiu que deveria começar a procurar pelo coração do Titã. A escada em espiral levava diretamente à área de controle central no andar mais alto. Depois de subir um número desconhecido de degraus, Shifeng chegou a um corredor sinuoso que levava à área central. Runas mágicas antigas estavam esculpidas nas paredes de ambos os lados do corredor e, embora quase um milênio tivesse se passado, esse corredor ainda brilhava com luz. Apenas algumas partes do corredor haviam decaído, danificando os circuitos mágicos gravados nele e mergulhando essas áreas específicas na escuridão. Felizmente, poucas partes do corredor estavam muito deterioradas, então Shifeng ainda conseguia ver claramente a totalidade do longo, estreito e labiríntico corredor.
Logo depois que Xifeng colocou os pés no corredor, o alarme soou novamente. Alerta! Alerta! O intruso já invadiu a área da fortaleza, o corredor mágico, ativando estátuas guardiãs de plantão. Xifeng então ouviu altos ruídos estrondosos vindos do corredor, como se uma máquina gigantesca tivesse começado a se mover. Xifeng não ousou mais avançar lentamente. Ele imediatamente usou um pergaminho de velocidade, correndo pelo corredor mágico em velocidade de voo. Depois de dar várias voltas no corredor mágico, Xifeng descobriu uma máquina que tinha uma luz vermelha piscando. Embora essa máquina fosse do tamanho de uma bola de futebol, ela estava constantemente produzindo alarmes, como se fosse uma ferramenta destinada a guiar as estátuas dos guardiões. Guarda-sentinela, monstro comum. Nível 10. HP 200 de 200. Xifeng entendeu imediatamente como ele foi descoberto tão facilmente. Este guarda-sentinela era como um radar. Ele podia detectar inimigos em um raio de 450 metros e, após descobri-los, disparava um alarme. A distância entre a entrada do corredor e este local era de aproximadamente 450 metros, então o guarda-sentinela foi capaz de descobrir Xifeng imediatamente. Contanto que Xifeng pudesse se livrar dele, ele seria capaz de se livrar dos alarmes desta área. No entanto, essa coisa tinha reações muito sensíveis. Não deixava nenhum inimigo chegar a 27 metros. Além disso, se fosse atacado uma vez, tentaria recuar com todas as suas forças. Simultaneamente, aumentaria sua velocidade de chamar seus aliados e não daria ao inimigo uma segunda chance de atacar. Era extremamente difícil de lidar. Acho que não tenho mais escolha. Só posso tentar. Xifeng desembainhou as duas espadas. Ele já conseguia ouvir os rugidos raivosos das estátuas guardiãs vindo de trás dele. Com base em sua força, lutar nessa área estreita só levaria à sua própria morte. Sua única chance de se livrar daquelas estátuas guardiãs era se livrar desse guarda-sentinela. Quando Xifeng estava se aproximando da distância de 30 metros, no momento em que o guarda-sentinela estava prestes a começar a correr, os olhos de Xifeng se fixaram no guarda-sentinela, os músculos de ambos os braços se incharam e, com a força de todo o seu corpo, ele lançou as duas espadas. Ambas as espadas voaram em direção ao guarda-sentinela. Arremesso de precisão. A distância de lançamento da habilidade era de apenas 30 metros e causava 150% do dano de sua arma. O guarda-sentinela estava extremamente vigilante. Ele moveu seu corpo rapidamente, desviando imediatamente da lâmina carmesim que voou em sua direção. No entanto, a esquiva do guarda-sentinela, por sua vez, o colocou na trajetória de voo da segunda espada de Xifeng, a lâmina abissal. A lâmina abissal atravessou o guarda-sentinela, causando menos 211 de dano e matando instantaneamente. Sistema. Guarda-sentinela nível 10 morto. Diferença de nível de 4. Experiência obtida aumentada em 400%. Obteve 800 de experiência. Xifeng ativou caminhar sobre o ar, sua velocidade mais uma vez aumentando em um nível enquanto ele corria para sacar suas espadas que perfuravam o chão. Ele então correu em direção à saída do corredor mágico. Sem a orientação do guarda-sentinela, as estátuas dos guardiões eram como moscas que perderam os olhos. Elas correram por todo o lugar, completamente incapazes de encontrar Xifeng. Mais de uma dúzia de minutos depois, após se livrar de outros 3 guardas-sentinelas, Xifeng finalmente escapou do corredor mágico, chegando à sala de controle. Havia uma barreira na região central da sala de controle. Uma esfera de ferro de cor cinza escuro foi colocada dentro da barreira. Esta esfera de ferro era o coração da fortaleza de aço, e era a fonte de energia da fortaleza. Era o coração do Titã. Nunca pensei que, depois de tantos anos, ainda haveria alguém que viria a este lugar. Antes que Xifeng pudesse examinar toda a sala de controle em detalhes, ele ouviu um profundo escárnio vindo da entrada da barreira. Esse som era de gelar os ossos, e nenhum humano era capaz de produzir tal som. Apenas um fantoche ou um cadáver seria capaz de soar tão sem emoção. Bem-vindo à minha fortaleza de aço Barrutia. Para celebrar sua chegada, decidi usar sua carne e sangue ardentes para alimentar meu bebê. Saia, cão infernal! Xifeng podia ver vagamente o contorno de uma forma de vida humanoide dentro da barreira. No entanto, a figura parecia estar absorvendo a energia do coração do Titã, então não tinha poderes excedentes para lidar com Xifeng, enviando seu animal de estimação em seu lugar. Um grande cão preto, com o corpo todo coberto de chamas, saiu correndo da barreira. Cão infernal, Rank Elite. Nível 15. HP 6000 de 6000. Droga, eu vim em uma hora ruim. As sobrancelhas de Xifeng franziram levemente enquanto ele observava o cão infernal. De acordo com as informações de sua vida anterior, definitivamente não havia formas de vida ou monstros neste lugar. A pessoa que fez a missão foi capaz de levar o coração do Titã com segurança. Então,
Por que foi que, quando chegou a vez dele de fazer a missão, um personagem misterioso apareceu aqui, tentando roubar a energia do coração do Titã? Entretanto, Xifeng também pensou em outra possibilidade. Este personagem misterioso roubou toda a energia do coração do Titã primeiro. Enquanto isso, o jogador que veio aqui tinha apenas tirado o coração do Titã que estava vazio de qualquer energia. Por outro lado, Xifeng coincidentemente encontrou esse ladrão de energia. No entanto, infelizmente para Xifeng, ele não foi nem capaz de derrotar o animal de estimação deste personagem misterioso, muito menos a pessoa em si. Já que você quer lutar, então venha. Xifeng sacou suas espadas, sua atenção fixada no cão infernal que se aproximava lentamente. À medida que a distância do cão infernal dele diminuía continuamente, Xifeng podia sentir seus arredores se tornarem excepcionalmente quentes, fazendo com que sua boca parecesse seca. Xifeng pensou em pegar uma bebida gelada para aproveitar, mas atualmente ele não podia se mover descuidadamente. Ele revelaria imediatamente um ponto fraco assim que se movesse. Como um monstro elite de nível 15, a inteligência do cão infernal já era extremamente alta. Foi a razão pela qual ele caminhou vagarosamente em direção a Xifeng. Isso porque o cão infernal sabia o melhor momento para lançar um ataque. Enquanto Xifeng revelasse uma brecha, ele imediatamente morderia com toda a sua força, não soltando Xifeng até que ele estivesse completamente morto. No confronto entre os dois, depois de tudo dito e feito, o cão infernal ainda era o mais poderoso. Então, naturalmente, ele não iria simplesmente esperar. Suas pernas imediatamente empurraram o chão, saltando alto no ar e se transformando em uma bola de fogo. Então ele abriu sua boca flamejante. Xifeng rolou para o lado, desviando do ataque do cão infernal. Entretanto, imediatamente após o cão infernal pousar, suas garras flamejantes cortaram horizontalmente. Xifeng já estava preparado para isso há muito tempo, então ele usou ambas as espadas para parar. Embora Xifeng não tenha sofrido nenhum dano, seu corpo inteiro foi arremessado. O cão infernal imediatamente abriu sua grande boca, cuspindo chamas escaldantes. As chamas envolveram Xifeng completamente, impedindo-o de escapar. Xifeng cerrou os dentes. Ele usou Matança Fantasma, e no momento de perigo iminente, trocou de posição com seu clone no ar. O clone de Xifeng foi imediatamente engolido pelas chamas, instantaneamente se transformando em uma pilha de cinzas. Enquanto isso, a notificação do sistema mostrou um dano de até 3.000. Mesmo se Xifeng fosse atingido com seu HP cheio e todo o seu escudo de vida ativado, ele ainda não seria capaz de suportar esse ataque. Xifeng sentiu claramente o quão poderoso o cão infernal era. Tal dano definitivamente não era algo que um monstro elite de nível 15 poderia causar. Sua força foi muito aumentada por causa da história da missão. De acordo com sua experiência, Xifeng estimou que o nível real do cão infernal era acima do nível 30, e deveria ser um chefe de nível Lorde. Se o animal de estimação já fosse tão poderoso, o que dizer do seu dono? Vendo que as garras flamejantes do cão infernal estavam prestes a golpeá-lo, Xifeng usou União Abissal. Mesmo se o cão infernal fosse mais forte, ele ainda ficaria restrito por 3 segundos. Em seguida, Xifeng correu para a barreira no centro da sala. Atualmente, a melhor opção que Xifeng possuía era arrebatar o coração do Titã e partir rapidamente. Entretanto, logo após entrar na barreira, Xifeng imediatamente ficou chocado ao ver a verdadeira identidade dessa pessoa misteriosa. Palhaço das Trevas. Xifeng imediatamente reconheceu a identidade desse personagem misterioso. Seu coração não pôde deixar de se surpreender. Por que um bastardo desses está aqui? Embora Xifeng estivesse chocado, seus pés nunca pararam de se mover. Sua figura se transformou em uma imagem residual enquanto ele corria em direção ao coração do Titã, localizado no centro da barreira. Ele então usou olhos observadores no Palhaço das Trevas. Desconhecido? Xifeng ficou chocado. Além da informação mostrando que a figura era de fato o Palhaço das Trevas, não havia mais nada exibido. Tudo eram apenas pontos de interrogação. Havia apenas 2 possibilidades para tal situação ocorrer. A primeira era que o Palhaço das Trevas estava equipando um item de camuflagem avançado. A outra era que sua força era simplesmente muito avassaladora, impedindo que os olhos observadores básicos o identificassem. Foi muito claro que a última situação ocorreu neste caso. De acordo com as memórias de Xifeng, os Palhaços das Trevas eram um grupo de formas de vida misteriosas. Eles sempre usavam roupas de palhaço com muitos sinos como decoração. Eles pareciam humanos, mas não eram humanos. No entanto, eles também não eram espíritos vivos. Cada um deles era extremamente poderoso. Eles podiam simplesmente aparecer em qualquer lugar, e podiam ir e vir sem deixar um único rastro. Mesmo que fosse o palácio do Reino Estrela-Lua, eles ainda poderiam entrar facilmente. No entanto, isso era apenas uma missão pequena. Xifeng já tinha visto um NPC grande druida nível 3 morrer nas mãos dos Palhaços das Trevas. Seus métodos de ataque eram simplesmente inesquecíveis.
Os ataques eram impossíveis de evitar. Humano desprezível, você realmente ousa invadir este lugar? O palhaço das trevas tinha seu rosto envolto em um pano preto, revelando apenas seus 2 olhos vermelhos brilhantes. Embora sua expressão enfurecida não pudesse ser vista, seu tom era extremamente agitado. Sequência após sequência de energia verde estava sendo absorvida pelo palhaço das trevas. Claramente era um momento crucial, então ele não conseguia agir contra Xifeng. Essa situação deu a Xifeng uma chance de impedir essa cerimônia de assimilação e causar dano pesado ao palhaço das trevas. Caso contrário, quando esse período crítico passasse, o palhaço das trevas, que era capaz de matar até mesmo o nível 3 grande Druida, mataria Xifeng instantaneamente com apenas um aceno de mão. Cyber, livre-se dele para mim. O palhaço das trevas pediu. Xifeng revelou um leve sorriso. Vendo a aparência ansiosa do palhaço das trevas, Xifeng tentou ainda mais arduamente causar algum dano contra ele. Quanto ao cão infernal atrás dele, ele ainda estava preso por correntes. Era tarde demais, mesmo que tentasse correr até Xifeng. Cortar. Xifeng usou toda a sua força. Com o movimento de seu pulso, uma grande explosão soou. A lâmina abissal se transformou em um raio de luz negra, perfurando diretamente em direção ao círculo mágico que estava absorvendo energia do coração do Titã. Sim. Droga. A arma mágica lâmina abissal, que havia sido bem sucedida em todos os esforços anteriores, foi bloqueada fora do matriz mágica. Ela criou faíscas brancas brilhantes ao colidir com a matriz mágica, não causando dano algum à absorção da matriz mágica. Humano lamentável. Você achou que um pequeno espadachim fraco como você poderia destruir minha matriz mágica? Apenas desista e se torne a comida do Cyber. Quem sabe, eu posso até deixar sua alma ir. Caso contrário, prepare-se para uma dor sem fim depois de morrer. O palhaço das trevas ameaçou. Nesse momento, o cão infernal correu até eles. Você é só um palhaço, mas ousa falar bobagens. Você achou que eu não tinha como lidar com você? Xifeng zombou. Ele tirou um pergaminho mágico cinza escuro da bolsa. Não. Você é literalmente insano. Você sabe o que está tentando fazer. O palhaço das trevas gritou abruptamente em choque após ver este pedaço de pergaminho mágico escuro e cinza. Parece que você entende do assunto. Na pior das hipóteses, nós dois morreremos juntos. Xifeng também não queria usar esse item, no entanto, ele iria morrer de qualquer maneira, então por que ele ainda deveria se importar? Ele então desdobrou o pergaminho mágico, e sua boca começou a entoar o encantamento de ativação. Este era um dos 3 únicos pergaminhos mágicos de nível 2 que Xifeng possuía, obliterando torrente. Ele possuía a habilidade de devorar todos os elementos mágicos, transformando-os em nada. Este pergaminho mágico pertencia ao pico dos pergaminhos mágicos de nível 2. De repente, os elementos mágicos no centro da barreira surgiram, tornando-se incomparavelmente violentos, e em seguida ela começou a desmoronar sem nenhum sinal de parar. A absorção da matriz mágica era composto de elementos mágicos, então, naturalmente, ele não conseguiu escapar do seu destino, pois entrou em colapso e explodiu. A matriz mágica inteira era similar a feijões fritos, produzindo sons crepitantes. A matriz mágica explodiu ruidosamente, dispersando sequência após sequência de ondas de choque deslumbrantes. Xifeng imediatamente ativou a lâmina defensiva, tornando-se imune ao dano de 6 ataques à distância. Ele então correu em direção ao coração do Titã. No entanto, não foi fácil coletar o coração do Titã. Xifeng tinha que esgotar toda a energia que o coração do Titã possuía, ou ele precisaria ter a chave para remover a barreira. Felizmente, Xifeng tinha a chave. No meio das explosões, Xifeng destrancou a barreira que protegia o coração do Titã, então o guardou em sua bolsa. As ondas de choque criadas pelo obliterando torrente fizeram o cão infernal voar para longe, batendo violentamente contra uma parede. A parede então se partiu como uma teia de aranha. Em seguida, o cão infernal pousou pesadamente no chão e não se levantou mais. No entanto, as ondas de choque da explosão não causaram dano ao palhaço das trevas, como se tivessem acabado de passar por seu corpo. O corpo do palhaço das trevas parecia não existir neste plano de existência. No entanto, a reação da cerimônia mágica falhando causou grande dano a ele. O palhaço das trevas silenciosamente olhou para Xifeng, vagamente tendo a intenção de agir. Venha se você tiver habilidade. Xifeng sorriu com desdém enquanto pegava outro pergaminho mágico nível 2 de cor azul escura. Xifeng já havia obtido o coração do Titã. Mesmo se ele morresse, um item de missão não poderia ser derrubado. O palhaço das trevas já estava extremamente enfraquecido também, e no máximo, seria apenas um pouco mais forte do que ele. Xifeng ainda tinha 2 pedaços de pergaminhos mágicos de nível 2. Na pior das hipóteses, ele pereceria junto com o palhaço das trevas. Ele ainda poderia reviver após morrer, mas se o palhaço das trevas morresse, então ele estaria realmente morto. Vamos ver quem tem medo de quem.
Humano desprezível, vou deixar você escapar dessa vez. Nós nos encontraremos novamente mais cedo ou mais tarde. Será sua morte quando chegar a hora. O palhaço das trevas desistiu da ideia de se livrar de Xifeng depois de ver o pergaminho mágico. Ele só deixou para trás um comentário implacável enquanto desaparecia da sala de controle, junto com o cão infernal. Xifeng esperou silenciosamente por um momento. Após confirmar que não havia movimentos em seu entorno, ele soltou um suspiro de alívio. No entanto, ele não guardou o pergaminho mágico de nível 2. Ele realmente não queria usar o pergaminho mágico de nível 2 e perecer junto com o palhaço das trevas. No entanto, com base na inteligência do palhaço das trevas, ele também faria a escolha certa. Xifeng já havia obtido o coração do Titã. Ele pegou um pergaminho de retorno e começou a entoar um cântico. 30 segundos depois, Xifeng se transformou em um brilho branco, desaparecendo também da sala de controle. Depois que Xifeng desapareceu, o palhaço das trevas apareceu mais uma vez. O brilho vermelho que saía de seus olhos ficou ainda mais brilhante agora. Ele claramente não esperava que Xifeng fosse tão cauteloso. Do começo ao fim, Xifeng nunca guardou o pergaminho mágico nível 2. Caso contrário, ele teria tido uma chance de matar Xifeng. Humano miserável. Um método que passei mais de 10 anos pesquisando para absorver a energia do coração do Titã. Quando eu me recuperar, definitivamente farei você desejar a morte. O palhaço das trevas berrou. Ele acenou abruptamente com a mão, e dezenas de lâminas voadoras destruíram o pedestal, que perdeu a proteção da barreira. Do outro lado, Xifeng já havia retornado para a Cidade da Folha Vermelha. Atualmente, a quantidade de jogadores na Cidade da Folha Vermelha cresceu ainda mais. As ruas estavam cheias de jogadores vendendo equipamentos comuns de nível 0 a nível 2 e livros de habilidades básicas. Xifeng deu uma olhada em sua bolsa. Já fazia algum tempo que as moedas de ouro pararam de entrar em sua conta. Então, ele decidiu vender alguns itens antes de entregar sua missão. Os projetos de forja anteriores já estavam esgotados. Xifeng pegou outras 20 peças de projetos de forjamento do peitoral cintilante e as colocou na casa de leilões para serem vendidas em lotes. Neste momento, uma solicitação de comunicação veio de Neve Gentil. Daqui a 3 horas, encontrem-se em frente à entrada do cemitério da Lua Negra. Preparem seu time para isso e tragam as poções necessárias. Nosso Ouroboros definitivamente deve arrebatar a primeira limpeza desta masmorra desta vez, então estaremos ansiosos para sua apresentação. O tom de Neve Gentil era muito indiferente, como se ela estivesse dando um comando. Era completamente diferente do encontro deles agora. Farei isso. Definitivamente chegarei em 3 horas a partir de agora. No entanto, Xifeng não se importou particularmente, pois essa era a atitude regular da deusa da neve. Ele estimou o tempo, pensando que deveria conseguir chegar. Nenhum deles trocou palavras desnecessárias, desligando a ligação imediatamente. Depois disso, Xifeng comprou conjuntos de cartas e pedras duras na casa de leilões. Ele também comprou alguns materiais necessários para fazer equipamentos de bronze e equipamentos de ferro misterioso. Depois de armazenar os materiais dentro do banco, Xifeng foi comprar alguns pergaminhos mágicos e poções necessárias. Ele então correu em direção às ruínas de Areia Branca para entregar sua missão. Blackie, como estão as coisas aí no seu lugar no momento? Em que nível vocês estão agora? Xifeng perguntou. Subir de nível nessa área escondida é simplesmente incrível. Ainda não tem ninguém vindo aqui para roubar monstros, e todos estão no nível 5 agora. Além disso, obtivemos muita carne de lobo e pele de lobo, e nossas bolsas já estão cheias até a borda há muito tempo. Agora, estamos nos preparando para retornar à cidade e esvaziar um pouco nossas bolsas. Disse Blackie animadamente. Nesse curto período de tempo, eles obtiveram 4 peças de equipamento de bronze nível 5 ao farmar nas tocas dos lobos da floresta. Entre elas, havia um cajado de bronze nível 5 que permitia que o dano de Blackie aumentasse muito. Já está cheio? Vocês são muito eficientes. Xifeng ficou um pouco chocado. Uma pilha de carne de lobo tinha 100 peças. Anteriormente, Blackie e os outros tinham comprado muitas bolsas grandes. Xifeng nunca pensou que eles ficariam cheios tão rápido. Quantas carnes de lobo eram essas? Se todas fossem dadas à nuvem violeta para serem transformadas em pratos avançados, então se tornaria um lucro enorme. Isso mesmo, vocês passam toda a sua carne de lobo para uma clériga chamada Nuvem Violeta. Apenas digam meu nome quando a encontrarem. Depois, vocês descansem um pouco e comprem algumas poções de recuperação de HP e mana, então esperem por mim na área de comércio. Irmão Feng, vamos entrar na masmorra com a deusa da neve? Blackie perguntou animadamente, depois de relembrar algumas coisas. Sim, então descanse direito. Você vai ter que tensionar seus nervos depois de entrar na masmorra. Xifeng assentiu com a cabeça, desligando a ligação. Por outro lado, Blackie quase pulou de excitação.
Originalmente, ele pensou que Xifeng não os levaria para a masmorra. Afinal, suas técnicas não eram tão boas. Eles só estariam fazendo o papel de bobo se fossem. No entanto, já que Xifeng não os abandonou, o que mais eles tinham a dizer? A expectativa cresceu dentro de Blackie. Ele teve a sorte de entrar em uma masmorra junto com a deusa da neve. E daí se ele se envergonharia? Ainda seria uma honra quando mencionado para os outros. Independentemente do que os outros possam dizer, eles seriam jogadores que tinham entrado em uma masmorra com a deusa da neve no mesmo grupo. Ruínas de Areia Branca, cidade do Martelo de Pedra. Quando o prefeito da cidade, Barba Negra, viu Xifeng entrando, ele foi até lá e cumprimentou Xifeng de uma maneira muito acolhedora. Irmão Lefeng, você veio. O suco de frutas que você me vendeu da última vez era bom demais. Ele cativou a todos em nossa pequena cidade. Agora, não conseguimos dormir direito se não bebermos uma xícara antes de dormir todos os dias. Brincou Barba Negra. Senhor Prefeito Barba Negra, este é o coração do titã que você queria? Xifeng sorriu, pegando o coração do titã enquanto perguntava. Quando Barba Negra viu a esfera metálica de cor cinza, sua boca de repente se abriu em choque. Esse formato, essa cor, essa textura. Era exatamente igual ao coração do titã mencionado nas lendas. Correto, este é o coração do titã. É exatamente o mesmo que o registrado nos registros antigos. Nunca pensei que seria capaz de vê-lo pessoalmente em minha vida. Irmão Efeng, eu realmente não pensei que você fosse um aventureiro tão poderoso. Por trazer de volta a glória dos nossos anões Aço Negro, eu represento todos os anões Aço Negro agradecendo sinceramente a você. Barba Negra recebeu animadamente o coração do titã, agradecendo continuamente a Xifeng. O sistema soou. Missão única Fortaleza de Aço Barrutia, concluída. Recompensando uma insígnia de aço negro. Obteve carta de recomendação de Barba Negra. Obteve livro avançado de magia. Recompensando 10.000 de experiência. Reputação na cidade do Martelo de Pedra atingiu adoração. A grande quantidade de recompensas deslumbrou os olhos de Xifeng. Seu nível também havia subido para 73% do nível 6. Tal velocidade de nivelamento havia até excedida daqueles loucos por nivelamento. Xifeng não se importava muito com a quantidade de experiência. Em vez disso, os outros itens eram os mais importantes. As recompensas dessa vez excederam em muitas expectativas de Xifeng. Um coração de titã que não possuía energia poderia transformar uma guilda de terceira categoria em uma guilda de segunda categoria. No entanto, agora mesmo o coração de titã nas mãos de Xifeng ainda possuía um quarto de sua energia. Xifeng nunca imaginou que as recompensas seriam tão boas. Em sua vida anterior, o jogador que completou esta missão única não obteve uma recompensa tão generosa. O jogador só obteve uma carta de recomendação, um livro mágico intermediário e reputação atingindo nível de adoração. Não havia absolutamente nenhuma insígnia de aço negro. Insígnia de aço negro, classificação ouro fino. Equipamento exclusivo. Restrição de usuário, Efeng. A insígnia de aço negro é a mais alta medalha de honra entre os anões aço negro. Após equipá-la. Taxa de sucesso de forjamento aumentada em 5%. A proficiência tem 10% de chance de aumentar em 1 ponto extra. Ao forjar, há 1% de chance de aumentar os atributos do item forjado. Xifeng ficou chocado depois de olhar a introdução. Esta insígnia de aço negro era literalmente uma ferramenta divina para forjar. Era a vários graus mais forte do que o talento de forja. Era especialmente verdade com a chance de 1% de aumento de atributo. Isso significava que, de 100 itens forjados, haveria uma peça que teria seus atributos aumentados. Se Xifeng forjasse itens todos os dias sem parar, ele não teria problemas em fazer de 300 a 400 peças de equipamento. Em troca, ele teria de 3 a 4 peças de equipamento com seus atributos aumentados. A coisa que os jogadores mais comparavam ao jogar era a qualidade do equipamento. Mesmo que os atributos de um equipamento fossem apenas um pouco maiores, quando os atributos de todos os outros equipamentos fossem acumulados juntos, a quantidade total permitiria que um jogador excedesse os outros por bastante. Independentemente de ser PK, matar o jogador, ou masmorra, o jogador teria uma grande vantagem em ambas as situações. Embora Xifeng não soubesse o quanto os atributos de um equipamento seriam aumentados, mesmo um aumento de um único ponto faria com que o preço de um equipamento aumentasse em várias porcentagens. Se fosse um grande aumento, então o preço aumentaria várias vezes, o preço de uma única peça de equipamento poderia até rivalizar com o preço de 10 ou mais peças. A insígnia de aço negro foi um lucro inesperado. O principal propósito de Xifeng para fazer esta missão era obter o livro de magia e a carta de recomendação, já que ambos os itens eram capazes de permitir que uma guilda se levantasse. Isso era especialmente verdadeiro para o livro de magia. Além disso, o que Xifeng obteve era até mesmo um avançado livro de magia.
Além de forjar equipamentos, Xifeng também podia forjar outros itens, como kits de armadura, fivelas de pedras preciosas, varinhas de alquimia e muito mais. Entre eles, kits de armadura eram os mais populares e também tinham a maior demanda. Geralmente, os kits de armadura eram capazes de aumentar a defesa ou os atributos de um peitoral. Tudo isso dependia da qualidade e do nível do kit de armadura. Enquanto isso, o livro de magia que Xifeng obteve de Barba Negra era para fazer a versão fortalecida do kit de armadura de mana. O livro de magia era um item único, e havia apenas um dele em todo o domínio de Deus. Na vida passada de Xifeng, foi exatamente esse item que permitiu que uma guilda ganhasse uma grande quantia de dinheiro, transformando-a de uma guilda de terceira categoria em uma guilda de segunda categoria. Quanto à carta de recomendação do Barba Negra, ela só seria útil na cidade do Rio Branco, então Xifeng ainda não podia usá-la naquele momento. No entanto, agora que a reputação de Xifeng em Cidade do Martelo de Pedra havia atingido o nível de adoração, ele poderia comprar alguns equipamentos de bronze, e até equipamentos de ferro misterioso, que se vinculariam ao personagem do jogador após a compra. Além disso, os preços desses itens de equipamento eram muito baratos, a ponto de até mesmo um jogador médio no nível 10 poder comprá-los. A Cidade do Martelo de Pedra poderia ser chamada de o melhor local para jogadores obterem equipamentos de ferro misterioso. Portanto, muitos jogadores adoravam vir a este lugar para ganhar reputação. Depois que sua reputação atingisse adoração, eles seriam capazes de se equipar totalmente com equipamentos de ferro misterioso de nível 10. Infelizmente, não era fácil farmar para obter reputação. Era quase impossível para qualquer um se equipar completamente com equipamento de reputação de ferro misterioso de nível 10. Além disso, um conjunto completo de equipamento de reputação ferro misterioso ainda era um pouco mais fraco do que o conjunto de equipamento lua de prata de classificação bronze. Então, todos os jogadores de alto nível sentiram que estava abaixo de sua dignidade equipá-lo. Embora Xifeng não equipasse esses itens, ele ainda tinha outros usos para eles. Por exemplo, usá-los para aumentar o nível da lâmina abissal. A lâmina abissal precisava devorar armas para subir de nível. De acordo com seu entendimento, quanto melhor a qualidade da arma devorada, maior o aumento nos atributos da lâmina abissal. A lâmina abissal era como uma arma de cultivo, daí a razão pela qual era muito mais poderosa do que aquelas armas de classificação épica. Elas eram até capazes de rivalizar com armas lendárias. Se Xifeng a nutrisse adequadamente, os atributos da lâmina abissal definitivamente poderiam superar uma arma lendária. Infelizmente, muitos itens eram necessários para realizar tal feito. Mesmo que fosse o líder de guilda de uma guilda de segunda categoria, eles não seriam capazes de suportar um custo tão alto. Também havia o risco de enfrentar uma grande reação negativa. Era por isso que muitos jogadores amavam e odiavam armas mágicas. Em consideração aos atributos da lâmina abissal, em vez de alimentá-la com uma peça original de arma de ferro misterioso de nível 5 e 10 peças de arma de bronze de nível 5, Xifeng decidiu comprar 11 peças de arma de ferro misterioso de nível 5 na loja de armas. Não se sabia quanto aumento nos atributos tal ação renderia. Após isso, Xifeng chamou a interface de nivelamento para a lâmina abissal. Ele então alimentou todas essas armas para a lâmina abissal. Fim dos capítulos do 91 ao 95. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!